Talvez você que está em casa esteja, né, sofrendo por essa influência egoísta, né? Não quer ser, mas não dá conta de ter a sua vida transformada. A gente quer, com esse programa, ajudar você. Você pode interagir conosco, né? Conte para nós um pouco da sua história, faça perguntas, participe se você estiver vendo o programa ao vivo, porque é possível que você assista o programa reprisado também pelas madrugadas, né? O Clínica da Alma, ele é reprisado de madrugada também. Então você pode interagir conosco, para quem está assistindo ao vivo, no 3253-3320 ou pelo CAT 3209-3301. Também temos o Twitter e o e-mail. Para quem estiver vendo reprisado, pode interagir também por esses dois canais de Twitter e e-mail. @Clínica da Alma é o Twitter. A gente está com o tablet aqui para registrar a sua participação. @Clínica da Alma e também pelo e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Antes até de falar de outro agressor, qual que é a raiz do egoísmo, hein, pastor? Olha, normalmente é alguém que passou por uma situação de muita carência. Se ela se torna egoísta, não somente ela como pessoa, indivíduo, mas ela começa também a se tornar uma pessoa extremamente mesquinha, né? No que diz respeito à parte material, financeira. E normalmente essas pessoas passaram muitas carências, muitas situações de perda ou situações de, assim, de carência em todas as áreas, né? Material, afetiva, emocional, relacional. Então a tendência natural da pessoa se tornar o quê? Deixa eu cuidar de mim porque, na realidade, eu ou fui rejeitado, ou fui traído, fui traída de alguma certa forma. E pessoas, por exemplo, até o pastor Guerra citou aqui um exemplo, aquela pessoa que quer ter o bife maior, um exemplo simples, né? Mas que isso acontece mesmo, é aquele que demora mais tempo no chuveiro, é aquele que sempre quer o melhor lugar, a melhor posição. Ele não aceita limite também, né? Não aceita limite, mas também é porque normalmente são pessoas que passaram situações, sabe, de carência na infância. Agora, você acha que, por exemplo, vocês pensam que a pessoa que foi criada num contexto onde ela era muito mimada, às vezes um filho único, é muito comum a gente ver hoje, por exemplo, casais que só têm um filho ou uma filha, né? E aí toda a atenção é dedicada para aquela criança, para aquela pessoa, e aí ela pode desenvolver também esse comportamento egoísta? É porque são os dois extremos, né? É o extremo do menos e o extremo do muito. Mais. Ou seja, do menos porque às vezes, um exemplo que eram 7, 8 irmãos, e aí, assim, era a questão de sobrevivência. Você tinha que sair à luta e concorrer com a questão de para quem que ia conseguir pegar um pedaço do bife. Agora, o outro extremo é quem teve tudo. Quem nunca experimentou, ou seja, ela mesmo buscar, ela se esforçar. Então, na realidade, ela pensa que ela era o centro, né? Porque ela teve todas as coisas, os pais paparicavam. Então, da mesma forma, ela está no centro. Um é o aspecto de ter tudo e o outro por questão de sobrevivência. Ou seja, se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? E parece que o mundo hoje, ele trabalha para promover indivíduos egoístas, né? Individualistas, porque você pensa, né? Hoje você anda na rua no seu carro, por exemplo, você vê lá a maior parte dos carros que circula nas ruas, seja numa capital ou numa cidade menor, você vê um indivíduo, raramente você vê dois, e mais raro ainda você vê 3, 4 pessoas num carro, né? Cada um no seu carro, com ar-condicionado ali, o vidro fechado, né? Hoje você vê, por exemplo, as mídias sociais promovendo cada vez mais o individualismo, né? Para que o indivíduo ele se feche em si mesmo e deixe o outro de lado. Dificilmente você vê ambientes coletivos promovendo a coletividade propriamente dita, né? Sempre indivíduo, mesmo em ambientes coletivos. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente humanista, né? E por ser humanista, ou seja, o homem é o centro. Então nós vamos ver sempre essa realidade, nós vamos ver os apelos nos comerciais, nós vamos ver isso muitas vezes na área do ensino, nas universidades, sempre visualizando o bem-estar do homem, o ser. É o seu sucesso, é a sua carreira, é os seus sonhos, é a sua identidade, é o seu corpo, é a sua presença. Então, sempre esse apelo. Nós vivemos nessa sociedade extremamente que coloca o homem como centro e ele é o Deus. O eu, dele, né? O eu. Vai na contramão daquilo que completamente Deus. Porque quando você submeter a Deus
O egoísta, ele não se mete. Exatamente, não se mete. Essa história de confia em Deus, ou seja, o teu futuro está nas mãos de Deus. As pessoas estão sendo ensinadas, ou seja, desafiadas. Você tem que fazer a sua história. Embora tenha a nossa parte em todo o processo, não é aquela questão de que você tem que se isentar, nem do sucesso, nem das consequências das suas escolhas. Mas, na realidade, quer dizer assim, você é o seu próprio Deus. Você define o que é certo, o que é errado, o que é o melhor. Agora, vocês acham que, por exemplo, essa mentalidade tem influenciado a igreja? Porque, assim, a experiência que eu observo no dia a dia, em geral, obviamente você tem as exceções, mas em geral, né, a comunidade cristã evangélica promovendo ali muito essa coisa do eu. Você pega um louvor, você sempre nota ali o eu estampado, né? Meu, certeza. Eu, tudo na primeira pessoa. Vocês notam isso também? Uma coisa interessante, ontem à noite, numa pregação do pastor Márcio, que eu achei muito interessante. Eu ia falar sobre isso, mas vamos ver se é a mesma coisa. Sobre amigos, né? Sobre amizade e tudo. Então, não é? Foi uma pregação assim, muito forte, porque o egoísmo está tirando a amizade. Ele tá deixando a amizade de lado. Porque a pessoa começa a pensar só nele, inclusive dentro da igreja está acontecendo isso. É verdade. Né? A Bíblia fala assim, orai uns pelos outros, não é? Servir, você entendeu? E entender o outro, compreender. Investir até financeiramente. Isso, Às vezes você fala missões, coisas assim, as pessoas... O que a gente mais encontra, né? O pastor Rogério sabe aqui, na questão de aconselhamento, você também, vocês, né? Trabalham com pessoas, sabe? O que mais reclama são decepções com outras pessoas. Sim. Não é? A pessoa vem arriada, eu decepcionei com fulano. Tudo isso, se você for olhar, está dentro do egoísmo. Sim. Essas decepções que a pessoa só está olhando o lado dela. Tá, Ou talvez ela está olhando só para pessoas que também só olham o lado delas, né? Então aí acaba achando que aquele é o estereótipo comum da igreja. Porque quando a gente pensa na Bíblia, se olha para a palavra de Deus, quando Deus chamou Abraão para formar um povo, Deus o tempo todo trata com Israel como coletivo. Sim. Né? Israel, embora Jacó teve seu nome mudado para Israel, mas Israel não é uma pessoa só. Né? Para Deus, Israel é uma nação, é um povo, é uma família. Né? E essa ideia de coletivo tem se perdido muito dentro da igreja. Né? E as pessoas precisam buscar o resgate dessa cura. É por isso que nós, em função dessa realidade humanista na nossa sociedade, nós vemos assim essa avalanche de livros de autoajuda. Sim. É verdade. Por quê? Você pode resolver os seus próprios problemas. Você pode buscar, você sozinho. Você não precisa do próximo. Né? Você mesmo está aqui. Ó, siga essas regras aqui. Em 7 passos, está pronto, está resolvido. Não é? Ou você vai ser rico, vai ser bem-sucedido. Então, nós somos influenciados o tempo todo por esse tipo de informação, justamente levando você a tomar suas decisões, suas escolhas e você buscar suas próprias soluções dos seus problemas. E é isso que eu queria mencionar a respeito da mensagem do pastor Márcio ontem à noite, ele falando sobre essa questão do amigo, mas ele usou uma expressão e disse assim, olha, nós precisamos buscar nas escrituras, ou seja, aqui nesse púlpito a gente vai pregar a palavra, ou seja, a verdade. Porque cada vez que nós nos afastamos da verdade, mais nós vamos ser influenciados por esse tipo de conceito, de mentalidade, de filosofia, ou seja, tirando você do foco de Deus e colocando você no centro. E o que eu mais tenho ouvido no gabinete ou mesmo nos relacionamentos é assim, eu tenho que pensar um pouco em mim mesmo, eu tenho que pensar mais em mim. Embora tenha um pouco de verdade isso, mas no fundo ele quer dizer assim, sabe, eu tenho que ser mais livre dessas coisas que tentam de uma certa forma, entre aspas, me controlar. E na verdade não é isso. Quando você olha para a Bíblia inteira, uma coisa que me chama muito a atenção é a anulação do eu, né? Você pega, por exemplo, um exemplo claro de João Batista, quando ele diz, o pessoal diz, você que é o cara, você que é o Messias, você que é o líder. E ele disse, não sou eu, está ali ele, eu sou apenas um amigo do noivo, ele é o noivo, não posso nem carregar, desatar as suas sandálias. Né? Ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua.
não é? E aí quando você pega, por exemplo, o episódio do jovem rico que foi ter com Jesus e ele perguntou o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Ele falou, cumpra os mandamentos. Ah, mas eu já cumpro. Ah, então, aí ele reforça os principais mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, e manda o cara entregar tudo que ele tem, né? Entrega tudo que ele tem, em outras palavras, né? Então anule o seu eu, a sua vontade, né? Mas a gente vê um evangelho muito barato sendo pregado, né? Porque é verdade. Essa mentalidade mundana, quando você promove o eu, quando você, eu não me lembro o texto que diz, mas está no evangelho, que as pessoas elas chegam para ouvir com coceira nos ouvidos. Elas querem que você diga a elas aquilo que as satisfaça, ou que satisfaça, massageie o ego delas, que é exatamente o nosso tema de hoje, né? Eu fiquei pensando aqui num exemplo, né, prático de egoísmo, ver se vocês concordam. Às vezes, a gente observa dentro da igreja mesmo. Nós temos o nosso culto e quando chega no final, que é o momento do apelo, aquele momento, né, da decisão da pessoa. As pessoas, às vezes, elas não têm a paciência de parar e esperar acabar, coisa de, no máximo, 5 minutos. E é aquele momento da decisão e ela tá lá levantando porque ela tem que ir embora, porque, tipo, até agora foi o que interessava para mim. A partir de agora, não me interessa porque eu já sou salva, eu já fiz a minha decisão. E às vezes a gente vê, até na nossa própria igreja, né, o pastor Márcio, ele fala, fica quietinho, não sai, para não atrapalhar. E às vezes é uma postura egoísta, não é, pastor? Porque aí as pessoas, assim, como você falou, o louvor já me edificou, a palavra eu vim aqui para receber a palavra, não é? E pronto, agora eu já sou decidido. É uma incoerência nossa, embora, né? Afinal de contas, tem gente me esperando para almoçar, né?